ou no grupo da igreja. Eu preguei lá, louvado seja Deus, uma mensagem com um tema, ou na página do Facebook da igreja, né? As marcas da verdadeira igreja. E hoje Deus colocou no meu coração a segunda palavra dessa série. Nós estamos falando sobre a igreja. E Deus colocou no meu coração uma palavra que, para mim, quando Deus me revelou essa palavra essa tarde, é uma palavra profética. Porque eu vou pregar sobre o verdadeiro crescimento da igreja. Falar de crescimento, né, na atual conjuntura da nossa igreja, louvado seja Deus, é algo talvez que não combine muito no momento. Por isso eu entendi que o que Deus queria falar comigo através dessa palavra, que é uma palavra profética para a nossa igreja. Quem crê que a nossa igreja vai crescer? Vou perguntar de novo só para constar. Quem crê que a nossa igreja vai crescer, diz amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre o verdadeiro crescimento da igreja. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos está logo depois de João. Glória a Deus. E antes de Romanos. Atos está no Novo Testamento, logo depois de João. E antes de Romanos. E nós vamos ler a partir do versículo de número 41. Capítulo. Atos, capítulo 2, verso de número 41. E o versículo de número... Atos, capítulo 2, versículo de número 41 ao verso de número 47. Versículo 41. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. E assim todos quanto aceitaram a palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E a alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários. Os sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo, sendo estimado por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Quando nós lemos esse texto, ele está no contexto falando do início da igreja, né? A Bíblia diz que o livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus, ele vai marcar um tempo, louvado seja Deus, do início da igreja. A Bíblia diz que Jesus havia morrido. A Bíblia diz que Jesus, ele havia ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus havia feito uma promessa. Quando Jesus, antes de Jesus subir ao céu, Jesus vai dizer aos discípulos: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. E a Bíblia diz que eles vão para um cenáculo,
Louvado seja Deus, e eles ficam ali. A Bíblia diz que eles ficaram ali em constante oração. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que do lado de fora do cenáculo acontecia a festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que enquanto a festa acontecia do lado de fora, os discípulos estavam orando, ou havia um grupo de aproximadamente 120 pessoas que oravam do lado de dentro. A igreja estava reunida. E o texto vai dizer que, louvado seja Deus, de repente, eles estavam ali em oração, e ali dentro daquele local de oração, daquele cenáculo, louvado seja Deus, ali sopra um vento, louvado seja Deus, e a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir dali, louvado seja Deus, aqui começa um barulho, louvado seja Deus, o povo ali começa a falar em outras línguas. Louvado seja Deus, cada um, louvado seja Deus, conseguia entender. Louvado seja Deus, ali as pessoas conseguiam entender o que eles estavam falando, cada um na sua língua. E o texto sagrado vai dizer, louvado seja Deus, que aquelas pessoas se admiraram. Mas também, louvado seja Deus, tinha pessoas que começaram a criticar. E eu imagino, louvado seja Deus, que aquelas pessoas começaram, irmãos ali, começaram a falar alto. Começaram a dizer, olha, louvado seja Deus, esse povo está bêbado. Esse povo está embriagado. Esse povo, louvado seja Deus, então, aí diz a palavra do Senhor que Deus, Ele vai tomar, louvado seja Deus, o mais improvável de todos, para, louvado seja Deus, ir lá e falar com esse povo. E Ele vai dizer, aqui não tem ninguém embriagado, aqui só está se cumprindo a promessa. Como disse o profeta Joel, louvado seja Deus, que desceria o Espírito Santo, louvado seja Deus, e os profetizaria. Ele vai começar a trazer um sermão para aquele povo. E aí eu começo a observar, louvado seja Deus, que ali começou a igreja, ali, louvado seja Deus, logo no primeiro sermão que Pedro vai pregar, louvado seja Deus, 5.000 almas aceitam a Cristo. E o movimento começa a crescer. E eu, lendo esse texto de Atos 2, a partir do versículo 41, eles vão dar aqui, louvado seja Deus, 3 características do verdadeiro crescimento da igreja. A igreja, louvado seja Deus, ela só vai crescer, primeiro, louvado seja Deus, quando ela começar a crescer para cima. Porque muitas vezes a gente quer logo crescer para fora. A gente quer logo crescer, louvado seja Deus, quer expandir para fora. Não. Louvado seja Deus, Atos capítulo 2 vai nos ensinar que a primeira coisa que a igreja precisa para que haja um crescimento da igreja, louvado seja Deus, a igreja precisa crescer para cima. O que é crescer para cima, pastor? Crescer para cima nada mais é, louvado seja Deus, do que eles estavam fazendo. Jesus poderia ter sido crucificado, Jesus já tinha aparecido para eles, Jesus já tinha, louvado seja Deus, já tinha acontecido ali, mas Jesus deu uma ordem, ficar em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos do poder. Então crescer para cima, louvado seja Deus, primeiro, louvado seja Deus, é você buscar, louvado seja Deus, o revestimento do céu, para que Deus, Ele venha, louvado seja Deus, usar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, louvado seja Deus, para que haja, louvado seja Deus, para que nós possamos não só aflorar os dons espirituais, mas os frutos espirituais. Porque tem muita gente, louvado seja Deus, por aí, cheio de dom, cheio, louvado seja Deus, profetiza, revela, louvado seja Deus, louvado seja Deus, até cura, louvado seja Deus, expulsa demônio, louvado seja Deus, faz, louvado, tem os 9 dons espirituais, mas não tem o fruto. Não tem paciência, não tem domínio próprio. Porque, louvado seja Deus, por isso que a igreja, para que haja um crescimento, primeiro tem que buscar de cima.
Agora que vocês, louvado seja Deus, são de Cristo, buscai as coisas que são de cima. Eu vim aqui nessa noite, louvado seja Deus, dizer para você, louvado seja Deus, que você e eu, louvado seja Deus, precisamos para que haja um crescimento, não só nós como igreja, no sentido coletivo, louvado seja Deus, mas no sentido individual. Louvado seja Deus, vamos buscar o que é de cima. O apóstolo, louvado seja Deus, Paulo, ele estava dizendo, louvado seja Deus, agora vocês são de Cristo. Parem de se preocupar com as coisas de baixo, parem de se preocupar com as coisas da terra. Jesus vai nos ensinar isso. Jesus, quando estava preparando os apóstolos, os discípulos, louvado seja Deus, louvado seja Deus, para a sua partida e para eles darem continuidade à igreja, louvado seja Deus, quando ele vai, louvado seja Deus, num dos seus milagres, louvado seja Deus, ele vai pegar os discípulos e vai falar para os discípulos: vamos afastar esse barco da terra. Agora vamos sair da margem, vamos para o alto mar. Deus, louvado seja Deus, Ele tem níveis, louvado seja Deus, para a minha vida e para a sua vida. E você só vai entender o trabalhar de Deus, louvado seja Deus, quando você começar, louvado seja Deus, a crescer para cima. Porque tem gente que só está preocupado com as coisas aqui da terra. Está só preocupado, louvado seja Deus, com as coisas aqui da terra. Primeiro nós temos que buscar o que é de cima. Mas tem um detalhe bem interessante nisso. A gente busca o que é de cima, louvado seja Deus, mas aí quando Deus ele desce com a revelação, com um propósito, louvado seja Deus, muitas vezes a correção, muitas vezes, louvado seja Deus, Deus ele desce com a exortação. Deus ele fala para você: ei, quando Deus te confronta e diz para você: não é desse jeito, não é dessa forma, louvado seja Deus, você não quer obedecer. Mas louvado seja Deus, o crescimento vai vir quando nós obedecermos as coisas que vêm de cima. Paulo, quando vai pregar para o povo, vai escrever ao povo de Coríntios, louvado seja Deus, uma igreja que estava totalmente de cabeça para baixo, fazendo tudo errado. Paulo vai falar assim: ai, o que eu recebi do Senhor é que eu também vos ensinei. Sabe o que Deus está dizendo? Busque do Senhor para você poder ensinar. Busque do Senhor para você poder falar. Busque do Senhor para você poder pregar, para você poder cantar, para você poder, louvado seja Deus, evangelizar. Busque do céu, louvado seja Deus, para você poder, louvado seja Deus, liderar, para você poder, louvado seja Deus, porque daí haverá, louvado seja Deus, um crescimento. Quando nós entendemos isso, que a igreja primeiro ela tem que crescer para cima. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, aqui no texto, louvado seja Deus, que nós lemos, no versículo 41 e 43, louvado seja Deus, vai dizer: olha, louvado seja Deus, e eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que eles estavam, louvado seja Deus, perseverando naquilo que Deus havia ensinado. O problema é que nós não perseveramos naquilo que Deus tem nos ensinado, porque a palavra está sendo pregada. Se você entrar agora nas redes sociais, em qualquer uma delas, você vai encontrar lá, louvado seja Deus, milhares de igrejas, como nós aqui agora, transmitindo as suas pregações. A televisão está cheia de programas de homens de Deus pregando a palavra. Se nós sairmos aqui e rodarmos pela nossa cidade, tem louvado seja Deus, várias igrejas, louvado seja Deus, de portas abertas, e tem alguém pregando a palavra. Mas o problema é que as pessoas não estão dando crédito à palavra. Para que haja manifestação do poder de Deus, a igreja tem que buscar de cima, ela tem que crescer para cima.
E sabe que é um fato interessante? Há um fato interessante, louvado seja Deus, que nós só crescemos para cima quando nós descemos. Nós só crescemos para cima quando a gente desce. Louvado seja Deus, eu e o pastor, a gente tem conversado muito sobre isso. E Deus, Ele tem cobrado isso. Eu vou falar de mim agora. E Deus, Ele tem cobrado isso de mim, para mim descer mais, para mim buscar mais, louvado seja Deus. E disse Deus, porque a palavra, irmãos, eu estou aqui pregando, mas essa palavra primeiro ela vem para mim. Ela desce, ela vem para o pregador, depois ela vai para a igreja. Deus, Ele quer que nós buscamos mais. A igreja, quando buscava, louvado seja Deus, quando ela busca, quando ela cresce para cima, louvado seja Deus, o extraordinário acontece na terra. Quando você, louvado seja Deus, cresce, louvado seja Deus, para cima, o extraordinário vai acontecer aqui na terra. A igreja, louvado seja Deus, de Atos, no mesmo livro, a Bíblia diz que Pedro, pastor da igreja, havia sido preso, encarcerado. Era para a igreja ter se disperso. A igreja falava: o pastor foi preso, pastor, louvado seja Deus, foi encarcerado, vamos embora, vai acontecer com nós também. Não, sabe o que a igreja fez? A igreja se reuniu e falou: vamos orar pelo pastor, vamos buscar pelo pastor, vamos clamar pelo pastor, vamos buscar ali, louvado seja Deus. E quando a igreja estava orando aqui embaixo, o céu estava enviando um anjo, louvado seja Deus, lá onde estava o pastor preso, lá onde estava Pedro preso, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o mover foi tão extraordinário, louvado seja Deus, que nenhum cadeado se quebrou, que nenhuma, louvado seja Deus, trava foi aberta, louvado seja Deus, mas Pedro foi liberto, louvado seja Deus, e levado pelos anjos na porta da igreja. Você sabe o que eu entendo aqui, louvado seja Deus, que quando nós crescermos para cima, louvado seja Deus, o que está longe das nossas vidas, o que está fora das nossas vidas, Deus, Ele vai trazer, louvado seja Deus, na nossa mão. Quando nós crescermos para cima, louvado seja Deus, as pessoas que não estão mais aqui, ou que, louvado seja Deus, que são convidadas para estar aqui, elas estarão aqui, louvado seja Deus, porque Deus vai quebrar toda e qualquer barreira. Não vai ter macumba, não vai ter feitiçaria, não vai ter palavra de maldição, louvado seja Deus, que vai, louvado seja Deus, que vai resistir, louvado seja Deus, porque Deus, louvado seja Deus, porque é uma igreja que cresceu para cima. Quer uma igreja mais perseguida? Que é uma igreja mais perseguida do que a igreja do tempo dos apóstolos, do que a igreja, louvado seja Deus, nesse momento que estava aqui. Se você analisar, se você ler o livro de Atos, você vai encontrar, louvado seja Deus, eles em diversos, louvado seja Deus, momentos sendo perseguidos. Louvado seja Deus, aí, louvado seja Deus, eles são presos. E os governadores da época, louvado seja Deus, ali os magistrados da época falaram: vamos matar esse povo. Um é crucificado de cabeça para baixo, outro é decapitado, outro é jogado numa ilha, outro, louvado seja Deus, é jogado dentro do tacho, outro, louvado seja Deus, e assim vai, louvado seja Deus, todos eles vão morrendo, louvado seja Deus, vão ali, aí eles estão pensando, louvado seja Deus, que eles pensavam que iam acabar com a igreja. E tem pessoas, louvado seja Deus, que acharam, e nos nossos dias, ou melhor dizendo, nos nossos dias não é diferente. Tem pessoas, louvado seja Deus, que quando sai de uma igreja, ou quando sai da igreja, fala: não, vai fechar, vai acabar, louvado seja Deus, vai, louvado seja Deus, acaba. Se não tiver, louvado seja Deus, alguém,
louvado seja Deus que não está preocupado, louvado seja que não está, louvado seja Deus que primeiro está preocupado em crescer em Deus, em buscar a Deus, louvado seja Deus que o crescimento, louvado seja Deus na terra, louvado seja Deus é o segundo passo, louvado seja Deus porque quando louvado seja Deus cresce sem Deus, louvado seja Deus incha. Quando cresce sem Deus, louvado seja Deus, vira uma bolha, que você bota a agulha lá, louvado seja Deus, ela fica grandona. Eu lembro quando eu estava com aquela bolha na perna, ficou uma bolhona, eu tenho a foto guardada. Aí um dia, louvado seja Deus, eu fui sentar na mesa, lá em Lins ainda isso, aquela bolhona grandona, inchada, louvado seja Deus, eu bati sem querer, louvado seja Deus, a perna, louvado seja Deus, no pé da cadeira, e aquela bolha furou, acabou a bolha. Eu falo por mim como pastor, eu não quero uma igreja inchada, eu quero uma igreja que ela cresça. Eu quero uma igreja, louvado seja Deus, que ela vai crescer, que aqueles o qual Deus acrescentar nesse lugar, louvado seja Deus, eles vão vir para ficar. Louvado seja Deus, nós vamos passar o processo da garagem, nós vamos passar o processo, louvado seja Deus, de um templo alugado, nós vamos para um templo próprio, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Só quem está comigo, dê um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus, porque nós vamos passar por esse processo, nós vamos vencer nesse processo, em nome de Jesus. Porque primeiro nós estamos nos firmando em Deus. Aleluia. A segunda característica do verdadeiro crescimento, louvado seja Deus, é uma igreja que ela cresce para dentro. Primeiro nós temos que crescer para cima, buscar do céu. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que aquela igreja ela era unida em tudo que fazia. Vai dizer que era uma igreja, louvado seja Deus, louvado seja Deus, eles vendiam a propriedade, louvado seja Deus, entregavam o dinheiro ao apóstolo, e o apóstolo dividia tudo. Eu não estou falando para a gente fazer isso. Eu estou dizendo que eles eram unidos, eles procuravam saber qual é a necessidade desse irmão, qual é a necessidade daquele irmão, vamos suprir, vamos ajudar, vamos fazer. Não tinha aquele negócio, louvado seja Deus, de fofoca, não tinha aquele negócio de diz que me diz, não tinha aquele negócio, louvado seja Deus, eu acho, louvado seja Deus, que o apóstolo Pedro deveria fazer diferente. Eu acho que o apóstolo Pedro, louvado seja Deus, ele deveria mudar isso, ou mudar aquilo outro, ou fazer isso. Não, louvado seja Deus, o apóstolo mandava, louvado seja Deus, o povo obedecia. Nós vivemos aqui um tempo que as pessoas queriam mudar aquilo que Deus deu para nós. Vivemos aqui um tempo, louvado seja Deus, que as pessoas queriam mudar o nome da igreja, queriam mudar o jeito de nós fazer o culto, queriam mudar o jeito de nós, louvado seja Deus, de nós orar, o jeito, louvado seja Deus, queria até mudar o pastor da igreja. Mas a palavra de Deus diz que eles cresciam, crescer para dentro, louvado seja Deus, louvado seja Deus, fala de unidade. É se preocupar um com os outros, é ter comunhão um com os outros, crescer para dentro, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, não é viver só um momento de templo, não é só viver, louvado seja Deus, um momento, louvado seja Deus, de templo, louvado seja Deus, e acabou. Não, nós temos que viver, louvado seja Deus, fora das quatro paredes da igreja. É vivermos a preparação, é vivermos muitas vezes, louvado seja Deus, aprendendo da palavra de Deus, é perseverando naquilo que a palavra de Deus ensina. O nosso maior problema, louvado seja Deus, é que nós, louvado seja Deus, vivemos, louvado seja Deus, um momento, louvado seja Deus, que as pessoas não querem mais aprender, louvado seja Deus, que as pessoas não querem mais buscar na palavra. Louvado seja Deus, as pessoas vão, louvado seja Deus, e vão buscando,
Louvado seja Deus apenas, louvado seja Deus, coisas vis, coisas momentâneas, mas a palavra ela é verdadeira, a palavra ela vai nos manter. É por isso que nós oramos aqui, é por isso que nós falamos, todo culto o Senhor nos traz a palavra, que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história, que vai nos fazer mais crentes. Precisamos, louvado seja Deus, nos organizar internamente. Eu estava ontem com um pastor e um outro irmão, e nós estávamos conversando sobre isso. Enquanto a pastora ministrava lá em Cafelândia, louvado seja Deus, eu fiquei ali com o pastor e com o obreiro dele. E nós estávamos conversando, nós precisamos, primeiro nós, entender o que é ser um verdadeiro discípulo, o que é ser um verdadeiro cristão, o que é ser um verdadeiro, louvado seja Deus, aprendermos a seguir Jesus, louvado seja Deus em tudo. Porque quando nós tivermos um grupo de discípulos, um grupo de pessoas que já entendeu, louvado seja Deus quem somos, louvado seja Deus e para que Deus nos chamou, e o que nós temos que fazer como discípulos do Senhor, ninguém, louvado seja Deus, a igreja vai crescer. Eles perseveravam no ensinamento, eles perseveravam no aprendizado, louvado seja Deus crescendo, louvado seja Deus se preparando. Jesus, antes de enviar os discípulos, louvado seja Deus, os discípulos passou um tempo aprendendo com ele. Agora Jesus fala, sai de 2 em 2, louvado seja Deus, e vai, louvado seja Deus, fazendo, louvado seja Deus, eu vos dou autoridade. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se prepare. Pegue o que você tem aprendido aqui, pegue o que você tem recebido aqui, louvado seja Deus, para você poder divulgar para alguém, louvado seja Deus que está precisando. Porque muitas vezes a Bíblia diz, louvado seja Deus, o salmista, eu não me lembro de qual salmo agora, mas ele vai dizer assim, fazei conhecido os feitos do Senhor. O que Deus fez pela tua vida, o que é que Deus tem feito na sua vida? Conte para alguém. Conte para alguém. Conte para alguém. Louvado seja Deus, conte para alguém o que Deus tem feito na sua vida. Conte para alguém o que Deus está operando na sua vida. Conte para alguém o que Deus está fazendo. Conte para alguém o que você aprendeu. Louvado seja Deus, talvez nesse culto, ou em outros que você veio. Louvado seja Deus o que você ouviu. Louvado seja Deus da palavra de Deus. Não é fácil, mas nós precisamos crescer internamente. E eu termino aqui dizendo para você que a terceira característica de um verdadeiro crescimento, louvado seja Deus, é quando a igreja cresce para fora. No versículo 47, a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, louvando a Deus e por tudo sendo estimado em todo o povo. Assim cada dia o Senhor acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. Eu tenho planos e planos. E às vezes eu questionava a Deus, falava, Deus, por que o Senhor ainda não preparou para nós? Hoje mesmo eu conversava com a pastora sobre isso. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração ao ler essa palavra. Deus vai nos levar, louvado seja Deus. Como eu disse, essa palavra é de cunho profético para a nossa igreja. Deus vai nos levar para diversos lugares, para diversas esferas da sociedade. A igreja do Leão, louvado seja Deus, nós vamos ser uma igreja relevante nessa cidade. Pode não parecer, porque se nós ficarmos focados no momento, mas eu estou focado na promessa que Deus nos fez. E eles cresceram, louvado seja Deus, e diz a palavra do Senhor, que a partir daquele momento,
Louvado seja Deus, a igreja, louvado seja Deus, quando a igreja cresceu, buscou do céu, o Espírito Santo desceu. Louvado seja Deus, eles foram transformados, aquele grupo foi transformado. E aí, louvado seja Deus, quando eles já estavam prontos, que eles foram para fora, logo na primeira celebração daquele povo, 5.000 almas aceitaram Jesus. Segundo culto, 3.000 almas. Deus, louvado seja Deus, Ele está nos capacitando. Porque Deus, louvado seja Deus, está chegando o tempo de nós sairmos para fora. Basta você acreditar. Basta você crer. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E na minha vida e na nossa vida. Escreva, essa mensagem vai ficar gravada. Para que um dia nós lembramos de tudo que Deus falou conosco nesse culto. Para que uma igreja ela possa crescer, ela primeiro precisa crescer para cima, buscar de Deus. Depois ela precisa crescer internamente. O povo que está presente nela precisa estar, louvado seja Deus, precisa estar, receber de Deus. E quando estiver cheio de Deus, aí, irmão, louvado seja Deus, ir para fora. Se você recebe algo de Deus, não guarde para você, conte para alguém. Pastor, mas o testemunho é tão pequeno. Pastor, mas é algo tão... Não, mas conte para alguém. Pode ter sido uma cura, pode ter sido, louvado seja Deus, uma bênção, talvez que de certa forma pareça pequeno, mas alguém está precisando ouvir que ainda Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus abre porta. Louvado seja Deus, nós precisamos ir para fora e falar do que Jesus tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Aplauda Jesus por essa palavra, glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quinta-feira nós estamos aqui.